O primeiro alinhamento que precisa haver é a divisão. Então, da mesma forma que eu falei lá atrás, que você precisa ter alinhado na sua vida chamado, paixão, visão e foco, você precisa ter essas mesmas coisas com as pessoas que vai escolher. Você precisa ter certeza de que elas têm a mesma visão, elas querem chegar no mesmo lugar que você quer chegar. Qual é a equipe que vai te ajudar a realizar a visão que Deus te deu? Bom, esse é um dos pilares, dos 6 pilares que eu estou sugerindo nessa série para que você possa transformar a visão que Deus te deu num legado. Esse é o 4º episódio do Envisionar Podcast, dessa série de 6 episódios, em parceria com a Rádio Transmundial. E no episódio de hoje, eu quero trabalhar um pouquinho sobre como você pode levantar a sua equipe, como você pode escolher e definir essa equipe que vai te ajudar a executar a visão. Vamos só recapitular um pouquinho. O primeiro pilar que eu considero crucial para você transformar sua visão num legado é aquele alinhamento entre o chamado, a paixão, a visão e o foco. No segundo episódio, a gente falou um pouquinho sobre a forma de equilibrar o seu sustento, o sustento da sua família, o sustento do projeto, para que você não passe a vida inteira só gastando tempo em levantar dinheiro, mas crie um fluxo para isso, para que torne viável o projeto. Na terceira etapa, a gente falou um pouquinho sobre como produzir aquele conteúdo que você vai ser o especialista, que vai ser a sua marca ao longo do tempo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equipe. Bom, quando a gente fala sobre isso, em primeiro lugar, eu preciso compartilhar que Deus sempre abençoou muito a minha Raquel nisso e sempre tivemos equipes fantásticas, desde a nossa primeira fase de ministério, onde ainda todos eram voluntários, a gente teve equipes fantásticas e ao longo do tempo a gente foi aprendendo e aperfeiçoando isso, sobre como escolher as equipes, sobre como pedir para Deus aquela equipe dos sonhos que a gente pode ter para poder realizar uma visão. E a gente tem que partir de uma coisa muito simples. A escolha de equipe é uma decisão sua, em primeiro lugar. Eu sempre falo que você pode decidir ser o médico do consultório, que você trabalha sozinho com uma secretária, uma assistente, uma recepcionista ou coisa desse tipo, ou você pode criar um hospital, onde você vai precisar de centenas de pessoas, desde a pessoa atendente lá na porta até o médico especialista, o cirurgião, mas você vai se multiplicar e multiplicar o impacto daquela visão que Deus te deu. A minha escolha sempre foi a segunda opção. Apesar de gostar de trabalhar sozinho, eu cheguei à conclusão de que, pelo tamanho da visão que Deus me deu e aquilo que Deus me incluiu dentro do plano dele para executar, eu não consigo fazer sozinho. Ou se eu tentar fazer sozinho, eu vou limitar muito isso. Então, eu sugiro, eu recomendo para qualquer pessoa que está envolvida com o ministério, seja um pastor, um profissional que vai criar um impacto no mundo, que você tenha uma equipe, que você escolha criar um hospital e não simplesmente trabalhar sozinho. Não há qualquer demérito em relação a isso, há muitos especialistas e muitos profissionais que vão trabalhar lá sozinho na sua sala, mas de outro lado, pelo tamanho de Deus e pelo tamanho daquilo que Deus quer fazer no mundo, normalmente a gente vê desde Jesus, os apóstolos, Paulo e tantos outros, levantando pessoas, criando equipes, porque isso faz com que o impacto nesse momento seja maior, mais duradouro e, de outro lado, a extensão daquilo que você vai fazer vai passar para as próximas gerações. Você tem para quem passar o bastão e continuar aquela visão que Deus te deu. Então, esse é um primeiro aspecto sobre por que ter uma equipe, por que usar essa equipe para realizar a visão que Deus te deu. De outro lado, você pode ter uma equipe que seja informal, absolutamente informal, voluntária, etc. Ou, dependendo do tipo de igreja, negócio, organização que você tenha, pode ser que você precise de uma equipe que seja contratada, que dedique tempo integral para isso, que se envolva de uma maneira diferente.
não tem equipe certa ou errada, tem a equipe que Deus te deu, a equipe que Deus precisa colocar ao redor de você nesse momento, e ter equipe implica em compartilhar, em delegar, em que você vai ser bom em uma coisa só, o resto você vai ser um desastre. Então você precisa de gente melhor do que você nas outras áreas em que você não é bom, para que isso se complemente, isso se conjugue, para que a visão seja executada de uma maneira ainda muito melhor. Além disso, eu quero usar uma expressão aqui que é usada profissionalmente, mas que se aplica perfeitamente no ministério, na igreja, numa missão, numa ONG ou numa organização. Empreender e realizar uma visão não é para amadores. Essa é uma frase que é usada muito, especialmente no Brasil, né? Empreender não é para amadores, é para profissionais, mas que se aplica totalmente ao ministério, à igreja, a uma organização ou coisa desse tipo. Primeiro porque o chamado que Deus deu para a gente é tão profundo, é tão impactante e é tão de longo prazo e longa extensão que a gente não pode ser amador. A gente precisa se tornar cada vez mais profissional no aspecto de excelência, de qualidade, de dedicação e de aperfeiçoamento àquilo. A gente não consegue fazer isso sozinho. Dá para eu fazer uma parte disso sendo o melhor profissional, o melhor ministro, o melhor pastor ou missionário que eu possa ser, mas eu preciso de outras pessoas que sejam tão boas quanto eu nisso e que sejam profissionais, que queiram crescer, que queiram ir para a próxima etapa. De outro lado, empreender e realizar uma visão não é para amadores, porque, especialmente no Brasil, a gente tem tantos desafios, tantas travas, tantas coisas que nos bloqueiam, que nós precisamos ser os melhores naquilo que nós fazemos. E nós precisamos ter a melhor equipe naquela área em que nós atuamos. Eu sei que provavelmente você tenha frustrações com a equipe, como eu também tenho. Eu sei que você pode ter dores pelo fato de alguém da sua equipe ter te frustrado, ou eventualmente até alguém da sua equipe ter te traído. Tudo isso também já aconteceu comigo e com a gente, e gera dores, gera feridas, mas não é por causa disso que eu desisti de ter uma equipe. Primeiro, o fato de que se você vai ali na esquina, num bar ou numa padaria e come uma coxinha estragada, você ama coxinha, mas comeu uma estragada, não é por causa disso que você nunca mais vai comer. Você teve a infelicidade de comer uma coxinha estragada que gerou desconforto e problemas de saúde, etc. Mas, da próxima vez, você vai tomar mais cuidado. Com a equipe é mais ou menos a mesma coisa. A gente vai aprendendo ao longo do tempo como aperfeiçoar, como aprimorar, como elevar a barra, como escolher melhor, como lapidar melhor a equipe, como investir na equipe e assim por diante. Então, entenda que empreender uma visão e executar uma visão não é para amadores, porque ela requer uma equipe. Jesus, que podia ter feito tudo sozinho, ele escolheu trabalhar por meio de uma equipe. Ele poderia ter cumprido a missão sozinho, mas ele decidiu escolher uma equipe porque ele tinha para quem passar o bastão, treinar essa equipe para que eles continuassem sendo discípulos, sendo líderes, fazendo diferença no mundo, levantando outras pessoas e assim por diante. Paulo daria até para arriscar dizer assim, por tudo que ele sabia, o conhecimento que ele tinha, a expertise que ele tinha, ele poderia ter executado a missão para a qual Deus o chamou sozinho também. Mas desde o início, da mesma forma como Barnabé investiu nele, ele investe em Timóteo, em homens fiéis, em outras pessoas, para que continuem o legado daquilo que ele fez. Então perceba que uma equipe é crucial, assim como Jesus fez isso, assim como Paulo fez isso, e tantos outros homens e mulheres ao longo da história fizeram isso. Agora, de outro lado, existem inúmeros conselhos de inúmeros especialistas sobre quais as características da equipe, quem eu preciso, de que forma eu escolho e assim por diante. Eu não vou dar uma lista extensa aqui, mas eu diria que o primeiro alinhamento que precisa haver é a divisão. Então, da mesma forma que eu falei lá atrás, que você precisa ter alinhado na sua vida chamado, paixão, visão e foco,
você precisa ter essas mesmas coisas com as pessoas que vai escolher. Você precisa ter certeza de que elas têm a mesma visão, elas querem chegar no mesmo lugar que você quer chegar. Elas precisam também sentir esse chamado de Deus, não é só o seu chamado. Eu tenho um amigo que brinca dizendo, Deus tem um plano para você, mas eu também tenho um. Sim, eu tenho um plano para você, mas a pessoa que você escolhe para a sua equipe também precisa ter esse mesmo senso de chamado de Deus. Não importa se é numa igreja, numa empresa ou numa organização, você precisa ter certeza que essa pessoa está alinhada na visão e quer chegar no mesmo lugar que você quer chegar. Senão, isso certamente vai dar divisão. Visão mais visão, visões diferentes geram divisão. De outro lado, você precisa olhar o coração dessas pessoas. Há muita gente boa, há muitos profissionais bons que trabalham com excelência, mas que às vezes não têm o mesmo coração que você tem, o mesmo propósito que você tem, a mesma causa pela qual você está lutando. Então, em primeiro lugar, visão. Em segundo lugar, o coração dessa pessoa. Isso automaticamente leva para a questão do caráter, da integridade. Você pode ter gente muito boa, mas que não tem caráter ou tem problemas de caráter, de integridade. Então, olhe o caráter da pessoa, veja, se o coração estiver alinhado, provavelmente é porque o caráter e a integridade dessa pessoa também estão alinhados. E, obviamente, competência. Não adianta você colocar uma pessoa muito boa, amável, etc., mas que não tem competência para fazer aquilo. Perceba que essas são só algumas características, elas são meio que universais, diversos autores já falaram sobre isso. Mas eu estou só passando nesse tema, porque, na verdade, você vai ter que definir quais são os critérios que são importantes para você na escolha dessa equipe. A equipe é um pilar crucial. Se você quer desenvolver algo de longo prazo, passar isso para as próximas gerações e efetivamente criar um legado. Há um ditado africano que diz, se você quer ir mais rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir mais longe, escolha uma equipe. E essa equipe é que vai fazer com que você estenda o seu chamado, o seu ministério, a visão que Deus te deu para as próximas gerações. Foi exatamente isso que Jesus fez. Se a gente aprender com ele, nós vamos repetir esse passo crucial que ele deu para que o ministério dele continuasse, os discípulos fizessem novos discípulos e isso pudesse chegar até nós. Bom, pensando nisso, então, eu tenho uma tarefinha de casa para você. Responda algumas perguntas nesse pilar da escolha da equipe para transformar a sua visão num legado. Primeiro, por que alguém te seguiria? Por que alguém gostaria de andar junto com você e executar a mesma visão que você executa? Pense nisso, porque é isso que as pessoas vão pensar quando você chamar alguém para ser parte da sua equipe. Segundo, qual é o perfil das pessoas que você precisa? Existem inúmeras pessoas com características e habilidades diferentes, mas tem algumas pessoas que são talhadas e têm habilidades especiais que você precisa na sua equipe. Quem são essas pessoas? Em terceiro lugar, por quanto tempo você gostaria de caminhar com essas pessoas? Muitas das pessoas que eu tenho chamado para caminhar conosco, eu sempre falo, e se você chegar lá no escritório, você vai ouvir essa expressão, eu chamo para 20 anos, porque o que a gente tem para realizar é tão grande que nós não vamos conseguir fazer em 1 ano ou 2. A gente precisa 10, 20 anos. Pode ser que ao longo do tempo você até perca algumas dessas pessoas por circunstâncias, por questões econômicas. Já aconteceu isso com a gente também. Mas a gente tem muitas pessoas que já estão há muitos anos, porque têm o mesmo coração, a mesma causa, a mesma paixão, a mesma visão, e elas querem caminhar com a gente por longo tempo, porque elas não estão caminhando por minha causa, mas por causa de uma visão maior dada por Deus, que também envolve o coração delas. E por fim, o que vai tornar a vida delas tão significativa se elas caminharem com você, se elas caminharem com a causa com a qual você está comprometido, se elas contribuírem para a execução da visão que Deus te deu. Bom, pense nessas coisas. Deixa eu repetir a tarefa de casa para ficar bem claro para você. Por que alguém te seguiria? Qual é o perfil das pessoas que você precisa? Por quanto tempo você gostaria de caminhar com essas pessoas? E o que vai tornar a vida dessas pessoas tão significativa? Eu quero sugerir para você
esse material que a gente tem trabalhado, chamado Tempo, Agenda e o Foco, não é só como colocar mais coisa na agenda, mas é pensar no tempo da sua vida, no foco da sua vida e na agenda da sua vida, nesses próximos 10, 20 anos. Se você tiver isso muito claro para você, isso vai ajudar você também a envolver outras pessoas que vão causar um grande impacto nesse tempo e nessa geração e que vão te ajudar a transformar aquela visão que Deus te deu num legado, pode ser num lugar, numa causa ou numa extensão muito maior. Espero ouvir falar daquilo que Deus está fazendo por meio de você e até o próximo episódio, quando a gente vai trabalhar mais um aspecto crucial para transformar a visão num legado. Grande abraço e Deus te abençoe.